Fala, fiel! Pós-jogo da vitória em cima daquela coisa. Ganhamos a Leoa Pirenta. Ganhamos o timezinho comum. Esse time aí que é bom? Comum. Não, desculpa. Tô ofendendo eles. Ruim. Ruim. Não são comum. Eles são ruim. Timezinho ruim. O que eu vi nesse time? Não vi nada demais. O goleirinho deles foi o melhor jogador deles em campo. Por que será? Hein? Por que será? Vamos lá, fiel. Hoje é pós-jogo de festa, pós-jogo de alegria. Primeiramente, fiel, me perdoa que eu não lancei o pós-jogo ontem, eu não tinha condições. Eu tava bêbado, eu não tinha condição de falar, alegre, bêbado. Então, não tinha condição de fazer o pós-jogo ontem, fiel, então eu tô fazendo o pós-jogo hoje. Fiel, te inscreve no canal, clica no sino das notificações para você receber todos os nossos vídeos, aperta no gostei para o nosso vídeo para um monte de lugar, ainda mais hoje que é o vídeo da vitória, em cima desses troços. E o Pix aqui do lado, pessoal, a gente está fazendo o nosso canal melhorar, a gente vai fazer o nosso canal ficar bom, melhor ainda do que já está. A aceitação de vocês está sendo maravilhosa. A gente está tendo um número de visualizações, nossa, impressionante. Então compartilha, dá o like. Quem quiser ajudar aqui no Pix, qualquer valor, é só mostrar a câmera, ligar a câmera do celular no QR Code. E vamos lá, fiel, vamos lá, vamos falar desse pós-jogo aí. Cara, é assim... quando a gente chega no Mangueirão, né, e a gente vive o clima de Repá, é outra coisa, parece que não tem como, é diferente, né? E eu cheguei muito cedo lá, que eu gosto de chegar cedo, eu cheguei 3 horas e eu vi uma movimentação, eu vi a FIA muito confiante, sabe? Porque a gente é assim, na verdade, né? A gente é muito confiante e digo, cara, vai dar certo hoje. E eu pensava assim, cara, eu tô muito tranquilo, assim, eu não tá encorrepado as outras vezes, eu nem tô ansioso, eu tô tranquilo. Mas fui muito confiante pro jogo. E tá tomando cerveja lá fora e tal, o tempo passando rápido e chegando o momento do jogo. Vamos falar do jogo em si. O Papão entra com Gabriel, goleiraço. Ele de novo tem que entrar com o Juan Freitas, né, na lateral. Não sei se ele não teve confiança de lançar o Brian, ou se o Brian não tinha condição ainda de entrar, né? Ele não quis arriscar de repente, jogar o Brian no fogo, assim no repá, sem condição física. Então entrou o Luan. Thalisson jogou demais o Thalisson, jogou demais. Novi jogou demais, joga muito. Heverson me surpreendeu, o Heverson jogou bola ontem, o Heverson atacou, o Heverson combateu. Melhor partida que eu vi do Heverson em campo, tá? Tô na escalação, depois eu vou falar do jogo, pessoal. O meio campo do Paysandu para mim foi uma grande surpresa, Ele entrou com Vilela, com Vargas, com Matheus Vargas e com Marlon. Jogaram bem também o Marlon e o Matheus Vargas. Ninguém jogou mal ontem, tá? O ataque nosso foi o Rossi, o Benítez, que eu disse que não era para ter entrado o Benítez. No pré-jogo eu já falava que eu não queria o Benítez de titular. Aí ele bota o Benítez titular, o Benítez sente com 3, 10 minutos, 5 minutos ele sente a coxa. A gente perde uma substituição, predestinado para entrar o Diogo Oliveira, que para mim era para ter entrado de titular. Eu falei isso no pré-jogo, quem acompanhou meu pré-jogo viu, né? E o Maurício Garcês, cara, o Maurício Garcês acabou com esse cara. O Maurício Garcês foi o melhor jogador do Papão. Ele acabou com esses caras, bicho. Ele infernizou a vida deles. Primeiro tempo, então, ele tem uma cabeçada lá, o goleirinho deles pegou na merda, na ponta de dedo. O goleirinho deles pegou. Depois o Garcês também teve uma outra bola que o Garcês chutou, ele pegou. Então, assim, vamos falar do jogo em si. No primeiro tempo, o que eu vi desses caras? Nada. Eu vi eles tocando a bola para um lado e para o outro, um falso domínio, aquele domínio de ter a bola. Qual foi a chance que eles criaram no primeiro tempo? Eles criaram uma chance com aquele Pedro Rocha, aos 35, que ele entra só, mas esse aí nunca joga bem repago. Não sei que esse rapaz tem, nunca joga bem repago. Ou ele entrou e chutou para fora. Entrou cara a cara com o Gabriel e chutou para fora. Os outros lances do Paysandu.
O Maurício Garcia faz uma jogada aqui, cruza, ninguém pega, o Marlon pega a bola no bico da área, cruza, o Garcia cabeceia, bem, o goleirinho deles pega de ponta de dedo. Depois, aos 25, numa bola que vem encostada, tocada por Vargas, por Matheus Vargas, ele chuta bem também de fora da área, esse goleirinho vai e pega no lado esquerdo dele. Tinha endereço também. E teve um chute do Rossi aos 38, que ele chuta bem forte, a bola não vai com dificuldade, ele consegue pegar. Então o Paysandu teve a chance do primeiro tempo. E cadê o time que estava em sétimo, sexto, oitavo? Que time, agora foram para oitavo. Chegaram a ser líder. Tem oitavo já. Eu falei para vocês, na nossa primeira vitória contra o Botafogo, a normalidade está voltando. Qual é a normalidade? É a gente ganhar e eles perderem. Segundo jogo nosso de vitória seguida, segundo jogo deles com derrota seguida. E como disse o Vilela no final do jogo, e como disse o Rossi no final do jogo, para uma rádio que passou a semana toda dizendo que os caras eram o favorito, uma rádio, que eu não vou dizer o nome dela para não dar moral para ela, que falou a semana toda, que não tem jeito, vai dar não sei o que, vai dar... Cadê? Os caras são... Nossa, os caras pensam que sabem tudo. Ei, repá é repá. Vocês não aprenderam isso não? Tudo macaco velho. Só que o coração de vocês não deixa, né, cara? Nessa rádio aí. É uma rádio, que também é uma televisão. Vocês sabem de que eu tô falando. O coração de vocês não deixa. Aí vocês vão pelo coração, já que o cara é favorito. Tá aí, favorito. Ele se achava o favorito. Porque quem torce pra esse time é arrogante. É arrogante, não entende futebol, eles são arrogantes. Eles pensam que eles são bons, que jogam alguma coisa. O lateral esquerdo deles, quando virou o jogo lá contra o Operário, falou a maior merda do mundo, dizendo que o Mangueirão é deles. Ele é louco. Dizendo que o Mangueirão é deles. Porque o outro time tocou de campo, foi jogar em outro campo. Ele pensava que o Mangueirão era deles. Rafael mostrou que não é. E o Papão mostrou que não é. O Papão mostrou que não é, que o Mangueirão é nosso. Se ele achava que o Mangueirão era dele, ele pegou porrada na casa dele, como disse o Vilela. Ele vai passar o fim de semana dele bem quietinho. E nós vamos passar o fim de semana alegre, maravilhoso, domingão nosso. O cara vem pra Belém pra falar besteira, porque eles são arrogantes. Então a imprensa dessa rádio falou muito que o time lá era favorito. Esse lateral esquerdo deles, que eu não vou nem citar o nome aqui, que não me interessa, falou que o Mangueirão era deles, porque eles não trocam de gramado. Claro, o chiqueiro deles não presta. Como é que eles vão jogar no chiqueiro deles? Não presta. Não presta. E o Papão mostrou como é que se joga clássico. O Papão dividiu toda a bola. O Papão foi macho. Dividiu toda a bola. No segundo tempo, o Paysandu, um escanteio, 6 minutos, que o Rossi bate, a bola perigosa, e o Paysandu dando susto neles. Eles tiveram um ataque, já estava até 1-0 para nós, quando o cara deles cabeceia e o cabeceia perto do Gabriel. O Gabriel faz um defesaço também, depois tem um bate-rebate, já estava 1-0 pra gente, quase no final do jogo. Foi o ataque que eu vi desses caras. E a bola que o Pedro Rocha perdeu. Foi o que eles fizeram 90 minutos. O timão bom. Comum pra ruim. O time deles é comum pra ruim. Aos 27 minutos, escanteio. Vini Faria. Só quem bate no escanteio do Paysandu é o Rossi. Nessa hora foi o Vini Faria. Ele bate. Ele não bateu na cabeça do Thalisson. O Thalisson se antecipa. Quem puder ver o gol com calma hoje, tá? Quem puder ver o gol com calma hoje vai ver. Na hora que ele bate o escanteio bem batido, o Thalisson se antecipa, a zaguinha deles lá, cabeceia para o meio da área e o Diogo Oliveira vem rasante, vem como um pólido, cabeceia, estufa o barbante daquele timeco, fuleira. 1-0, Papão, e o Mangueirão veio abaixo.
1-0 aos 27 minutos. Jogadaça, principalmente mérito ao Thalisson e, claro, ao Diogo Oliveira, que estava bem colocado, também se antecipou o zagueirinho deles. E o goleirinho parado, ficou assustado. 1-0 Papão, festa no Mangueirão. E aí o Vigas que era nem empatar o jogo, porque eles ficaram desnorteados. Eles já são ruins, mas se acham, eles ficaram desnorteados. Totalmente desnorteados. Foi no abafa, era bola para um lado e para o outro, querendo jogar bola na área. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. O Paysandu dando umas escapadas lá, fazendo aquela transição para contra-ataque. E aos 51, 52, o juiz terminou. Deu 7 minutos para ir, mas eles não gostam do número 7. O problema foi que o juiz deu 7 minutos para eles fazerem um gol. Eles não gostam de 7. 7 lembra 7-0 para eles. Eles não conseguiam fazer o gol. Eu consegui fazer o gol. E aí acabou o jogo, carnaval, festa no Mangueirão. Eu tenho shorts que eu fiz comemorando. Já tenho milhares de visualizações. Pode ver no canal o short que eu fiz. Na hora que acaba o jogo, eu gritando, comemorando a vitória. Porque é um título ganhar desse babaca. É um título ganhar desse timinho, dessa Leoa Pirenta. Um título. E eles têm que respeitar o país, eles têm que respeitar o maior time do estado que tem mais título. Eles têm que respeitar quem ganhou 2 vezes a Série B, esse campeonato que estão jogando, o Paysandu ganhou 2 vezes. Eles têm que respeitar, eles só ganham de Série C em uma. É o título que eles têm, um time caseiro. Só ganha paraense, ainda tem menos paraense que a gente. Como os caras são otário, babaca, arrogante. Quem torce pra esse time é assim. Babaca, otário. E o Papão não, o Papão mostrou sua força de novo. O Paysandu, nós vamos golear o Paysandu. Repá, seus otários, seus babaca. Repá. Vocês não aprenderam ainda isso não? Respeita o Paysandu. Respeita o Paysandu. O Papão foi vencer o jogo. Segunda vitória seguida. E agora? Quem segura Fiel? Hein, Fiel? Quem segura nós? Cabe a Curuzu contra o Ferroviário? Tenho dúvidas. Ainda não vi nem o horário do jogo contra o Ferroviário. Se for uma segunda noite, vai dar 16 mil pessoas, porque não é Fiel, não tem jeito, né? Mas eu não sei não, hein? Não vou levar esse jogo pro Mangueirão. Pô, que palhaçada, hein? Timinho caseiro. Pegaram o pé no Mangueirão. Papão que manda no estado. Papão que manda no estado. E eu falei pra vocês, agora eu vou falar de jogador pra jogador. Vou analisar. O Gabriel, excelente goleiro, eu tô falando isso pra vocês, todo vídeo eu falo. Acabou, bateu na beira. Sentiu e tal, o Gabriel entrou, tomou a posição dele, tá? O Matheus Nogueira é reserva agora, excelente goleiro que a gente tem. Luan na lateral direita cumpriu seu papel, tá fazendo um esforço, mérito pro Luan, tá? Ele não fez uma grande partida, mas ele fez o certo. Ele não comprometeu, ele tá jogando fora de posição. Excelente partida do Luan nesse sentido, tá? Thalisson, um excelente zagueiro. O Thiago Heleno não estreou, talvez a questão ainda do preparo, a questão de pegar ritmo de jogo, mas se bem que o ritmo de jogo é jogando. Mas deve ser preparo físico, então o Thalisson jogou muito bem também. Fez o lance do gol, fez assistência do gol, não, assistência dele, né? O Thalisson, mesmo com a juventude dele, orientava a zaga. O Thalisson toda hora, então, pô, zagueiraço que o Paysandu achou, tá? Novijo joga demais aquele cara. Joga muito. Tomou conta da zaga. Nós estamos, graças a Deus, resolvemos nosso problema de zaga. Thales Novijo, Thiago Heleno e Novijo, nós resolvemos nosso problema de zaga. Graças a Deus. Heverson, a melhor partida do Heverson no Paysandu. Apoiou bem, combateu, tá? Sinceramente, gostei muito do Heverson, tá? No meio campo, Vilela jogou bem também, jogou muito bem o Repá. Vilela já conhece o Repá, sabe como é que joga, jogou muito bem. O Vargas jogou bem esse jogo, tá? Eu estava sendo um crítico do Vargas, ele jogou bem. A informação. No pré-jogo, todos os meus pré-jogos, eu estava pedindo pro Denner entrar. E eu estranhei quando o Denner nem no banco foi relacionado. Buscando hoje a informação,
A informação que a gente tem é que ele sentiu no aquecimento. Então o Denner sentiu no aquecimento, por isso que ele não foi nem relacionado, por isso que ele não estava nem no banco. Então o que aconteceu foi isso, ele sentiu, então ele não foi nem pro banco. Para mim ele era titular, mas o Vargas jogou bem, tá? Fez um chute no primeiro tempo lá que o goleirinho deles pegou, jogou para escanteio. O Marlon jogou bem, deu um cruzamento para o Garcês fazer uma cabeçada. O Marlon, foi o deles, talvez tenha sido o menos, o que jogou menos um pouco, mas também não comprometeu. Não comprometeu. A torcida tem pegado muito no pé do Marlon e tudo, porque ele já jogou mais do que isso, realmente. E o ataque, pessoal, Rossi combateu, lutou, não fez as melhores partidas dele, não, mas o Rossi dá trabalho, entendeu? Ele não foi craque do jogo, não, mas ele deu trabalho para esses caras, ele incomodou, tá? E ele prende a zaga deles, porque ele se preocupa com o Rossi. O Benítez sentiu com 3 minutos, né? Não era meu titular, sentiu com 3 minutos, mas Deus escreve certo, por linhas tortas, né? Sentiu a coxa, entrou o nosso predestinado, nosso salvador, Diogo Oliveira. Diogo Oliveira fez o gol, né? Ele é muito desengonçado, ele é muito alto, ele é muito desengonçado, mas ele luta muito. Ele é aquele cara que é alto, mas assim, ele luta muito, ele vai na bola, e aí tem um bom domínio de bola. A bola, quando vem alta, assim, para ele, sabe dominar, ele sabe fazer o pivô, tocar pro jogador que tá do lado, para receber na frente. Ele é um bom jogador. E ele incomoda porque ele é muito alto, então os caras têm que ficar preocupados com ele. E eles não se preocuparam, passaram batido, e o Diogo Oliveira foi o nosso herói ontem, fez o golaço que deu a vitória pra gente. Golaço, meu amigo, gol até em cima da linha, em cima da linha, golaço. Que foi uma jogada de escanteio que parece até, de repente, pode ter sido jogada ensaiada, né? Porque o Thales se antecipa e joga pro meio da área. Então o Diogo Oliveira também os reforços que chegaram realmente foram reforços. Os reforços que chegaram realmente foram reforços. Qualificou o Paysandu. E eu queria falar muito do Garcês. O que o Garcês jogou, esse cara, eu não sei onde ele estava, parece que era no Juventude, quando eu fiz a minha análise dos jogadores, eu fui pesquisar, parece que ele estava no Juventude, sabe, um time de Série A, pessoal. Ainda bem que o Juventude encostou ele, colocou ele de canto, mas o Garcês jogou muito, muito, incomoda, um jogador que não tem medo de classe, a gente sabe jogador que tem medo, a gente sabe jogador que gela, a gente sabe jogador que treme, tem um monte lá no lado deles que treme. Tem um monte. O Garcês não tremeu, o Garcês foi pra cima, jogou, ia pra cima. Além da cabeçada, ele chutou, mas esse goleirinho deles pegou de novo lá também. Entendeu? Então o Garcês incomodou esses caras. É excelente jogador. Para mim, o craque do jogo, Maurício Garcês. O Vini Araújo entrou muito bem também, incomodou o que pôde. Bateu o escanteio, né? O mérito dele. Jogou bem o Vini Faria, tá? Gostei também. Mas você não tá com um atacante que Parecendo no ataque e na zaga, pô, melhorou demais, cara. Melhorou mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. As substituições do Paysandu, que o Paysandu fez, depois entrou também o Anderson Leite no lugar do Diogo Oliveira, mais para segurar já o jogo, né? O Wendel entrou no lugar do Rossi também para segurar um pouco lá na frente, o Rossi cansado. O Vini Farias, ele entrou no lugar do Marlon. E o Ronaldo Henrique entrou no lugar do Matheus Vargas. O Ronaldo Henrique também não comprometeu, jogou uma boa partida, seguro no meio campo, tá? Eu estou muito feliz, muito contente, porque a gente vê um Paysandu já com esquema tático, um Paysandu com jogadores mais qualificados, um Paysandu com a nossa alma, com a nossa raça, que está no nosso DNA. E agora? O que faltava pra gente? A confiança. Faltava o quê? A confiança. A gente pegou 2 jogos, 2 vitórias, e uma em cima da cadela de peruca. E uma em cima da leoa pirenta. Uma vitória maravilhosa. Mudou o patamar. Tudo que Deus faz é bom, pessoal. Precisava a gente ter feito esse início de campeonato horrível. O presidente abriu o olho. Tem que dar o mérito também para ele, quando é para criticar, eu critico. Mas ele abriu o olho, e a diretoria abriram o cofre e contrataram 10 jogadores. E isso foi essencial. E a gente vê que é um time fechado, é um time que, pelo que a gente pode perceber lá, não tem vaidade. O grupo abraçou a causa e a FIA vai junto. Agora é difícil.
segurar a gente. Agora é difícil. Vamos ganhar do Ferroviária, da Ferroviária, vamos ganhar na Curuzu. Vamos fazer a nossa terceira vitória e é daqui para cima. Quem estava afundado na lanterna, né? Para quem estava afundado na lanterna, nós vamos ganhar a terceira vitória. Então foi um jogo maravilhoso, um repá, aquele repá que a gente desce cantando a rampa, encarnando, vibrando, pulando. A torcida em êxtase descendo a rampa do Mangueirão. Isso é a nossa raiz, isso é o papão, é a nossa vida, é o que eu vivo há muitos e muitos e muitos e muitos anos e quero viver muito ainda. Então, fiel, esse foi o nosso pós-jogo. Se vocês deixarem, eu ia falar aqui 1 hora. Mas é isso, muito feliz. Que domingão maravilhoso. Aproveita o domingo com a família. Toma uma gelada hoje para comemorar ainda. E é nós, é nós. Ganhamos desses caras. Ganhamos desses caras. Fizemos a nossa parte. E eles têm que ficar caladinho agora. Caladinho. Pessoal, se inscreve no canal, dá o like, manda esse vídeo para um monte de gente, compartilha, clica no gostei, aperta o sino das notificações, te inscreve, pessoal, te inscreve no canal, nosso canal tá maravilhoso. O Pix para ajudar, a gente está tentando melhorar o canal o máximo que a gente pode, vai ficar cada vez melhor. Vem surpresa aí pro canal, vocês vão gostar, tá? Ajuda no Pix a gente aí, coloca a câmera do celular no QR Code. E tamo junto, tamo junto. O canal começou a gente embaixo e a gente está crescendo. E o papão tá crescendo. É nós, papão. É nós, papão. É nós, fiel. É nós, fiel.